Meu nome é Diego e você está no canal da Jiu-Jitsu Brasil. Aqui você vai ter muita história, informação e notícias sobre o jiu-jitsu brasileiro. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É o grande mestre faixa vermelha Flávio Behring, com mais de 70 anos de jiu-jitsu. Mestre Flávio Behring foi aluno direto do grande mestre Hélio Gracie. Tem uma história que ele conta aqui decorrer dessa conversa, que o grande mestre Hélio Gracie foi buscar ele na escola que ele estudava, de mãos dadas, porque ele estava sofrendo bullying, e levou ele para uma academia de jiu-jitsu. O papo está imperdível. Aperta o play e fique com a gente aí. Apesar de que já havia uma certa tradição, principalmente no Rio de Janeiro, de competições. A coisa já vinha desde muito tempo. Eu estou falando de 93, isso já vinha desde o final da década de 60. Porque também a Federação Guanabara que foi a primeira que foi criada, né? Foi. O mestre participou dessa criação? Não, da formação não. Eu não tive nenhum envolvimento. Quer dizer, quem teve envolvimento? Basicamente foi o Hélio, naturalmente, o João Alberto e o Mansur. Foi os três que criaram. Tiveram a testa. Aí as regras foram todas desenvolvidas pelo Mansur, né? Não, pelo João Alberto. Pelo João Alberto foi desenvolvidas as regras? Exatamente. As primeiras regras do jiu-jitsu, então, foram criadas todas pelo João Alberto? Exatamente. Ali havia um consenso ali, né? Foi junto, então, mas ele ficou responsável por essa parte. O João Alberto tinha uma visão, é um cara bem maduro já, com bastante experiência, e tinha uma visão bastante consistente do que seriam as regras ideais. Porque o próprio João Alberto disse inúmeras vezes que as regras foram concebidas para que as pessoas, quer dizer, naquela altura já havia muita academia, já havia muita gente formada faixa preta, que era justamente para ilustrar os faixas pretas do que seria o caminho correto. Então você vê, por exemplo, por que você dá pontuação para uma passagem de guarda? Por que você dá uma pontuação para joelho na barriga? É muito mais o porquê do que propriamente criar isso como uma forma apenas de pontos, de pontuação. É porque isso é o controle, né, mestre? Exatamente. No caso, por exemplo, passar uma guarda, vencer uma barreira complicada, uma barreira difícil, então tem o mérito de quem passou a guarda, com certeza tem, e ele recebe uma pontuação acentuada. Já no caso do joelho na barriga, que era uma posição dominante, inclusive, na autodefesa. Quer dizer, montada, pegada pelas costas, que são posições praticamente definitivas no que tange a parte da realidade, isto é, a autodefesa. Você pega uma pessoa e monta nela, é decisivo. Então, já você chegou praticamente na parte final, assim como você pega pelas costas. Então esses eram os elementos básicos. E assim foi durante muito tempo. E depois, mais tarde, com a criação da Confederação, essas regras foram mantidas e, no dado momento, acrescentou-se mais algumas coisas. Quer dizer, em termos de pontuação e em termos por exemplo, a vantagem, na verdade, ela foi criada muito mais para aliviar a pressão do árbitro. Mas só que a vantagem foi criada bem depois, né? Muito depois. Mas era justamente para aliviar a pressão que havia em cima do árbitro. Porque para manter empatado, né? Se empatou a luta, o que decide? Houve um tempo em que se colocavam duas pessoas na laterais, como se faz no judô, duas pessoas na laterais com bandeira para dar a decisão. Mas isso também era polêmico. Porque o que havia, na realidade, é o seguinte: quem eram os árbitros da época? Eram os mais antigos, aqueles que tinham mais experiência. Ora, mas havia, na ótica dos coaches, havia sempre o seguinte: poderá haver tendenciosidade nas decisões. Porque se eu vou arbitrar uma luta de um lutador de uma academia contra um lutador de outra, se eu tenho preferência por uma ou outra... Vai influenciar. Isso vai influenciar. Não deveria, mas vai. Mas isso com certeza sempre... Isso foi quando eu estive aqui na Federação Paulista. Eu tinha o cargo de diretor técnico e eu arbitrava muita luta. A primeira federação aqui de São Paulo foi a Paulista, que hoje é a do Almeida, né? Do Otávio de Almeida. Ela na verdade, no Rio também era assim, antes mesmo de se criar a federação, o jiu-jitsu era associado à Federação de Boxe. A de boxe? Aqui em São Paulo também. Porque não havia outra federação que pudesse agasalhar
uma entidade que praticava um esporte como o Vale Tudo. Então, o jiu-jitsu e o boxe são praticamente uma arte de irmãs, então, assim? No início era assim. Tanto que os Vale Tudos no Rio de Janeiro, para se colocar árbitro no Vale Tudo, o que ocorria é que ia ser a Federação de Boxe que determinava o árbitro. Ah, a Federação de Boxe. Como supostamente no Vale Tudo valia tudo, então a regra o que era? Nocaute ou desistência. Não tinha outra coisa. Mas dedo no olho, isso não valia também? Não valia. Parte baixa, parte baixa. O dedo no olho e mordida e puxar cabelo. Isso era proibido. Eram as 4 regras básicas. Então o árbitro não tinha mais o que fazer, porque ele não estava analisando técnica, ele estava analisando os impedimentos. Então, por isso, podia ser qualquer árbitro. Então, como era associado ao boxe, o árbitro geralmente era da Federação de Boxe. Para oficializar, para tornar a coisa oficial. Depois, mais tarde, é que se começou a criar, os professores mais antigos começaram a arbitrar lutas. O próprio Hélio Gracie arbitrou muita luta. Eu vi ter o vídeo dele arbitrando também. Acho que tem vídeo dele arbitrando também. Tem. Então, isso era muito mais em função disso. Quer dizer, que eram pessoas que tinham mais experiência, mais vivência, e, consequentemente, eles tinham uma melhor interpretação das regras. Então, mestre, mas assim, porque eu vi também já vídeo do Hélio Gracie falando que ele era contra competições e em certo momento, então, ele arbitrou lutas, foi isso? Como a federação era sob a presidência dele, então ele tinha que arbitrar. Então, mas isso aí contradiz uma coisa a outra, porque ele não era contra a competição, ele era contra as regras que inibem a melhor performance. E a questão é o seguinte, como ele sempre orientou todo mundo, sempre, no sentido de que o objetivo final é a finalização, você quando começa a estabelecer pontuação, você estimula a pessoa a ter, em primeira instância, a pontuação, para depois partir para a finalização. Então, mas aí, como não havia alternativa, ele era o presidente de uma federação que tinha regras, cuja regra era baseada em pontuação e finalização, então ele passou a arbitrar lutas. Não era com frequência, mas arbitrava lutas. Mestre, e referente a treinos, os treinos de taparia existiam muito naquela época mesmo, já ali da época do mestre, ou isso foi criado depois, ou já veio da época que o mestre estava ali, tinha na academia ou não? O que havia, na realidade, é o seguinte, vamos tratar a autodefesa dentro do maior realismo possível. Então, por exemplo, você colocava luvas para dar soco, sabe? Quer dizer, então, as agressões tinham um certo realismo. Agora, quando se trata de um aluno, como eram os alunos na Academia Gracie no princípio, eram alunos de elite, pessoas que não estavam ali com a disposição de brigar. Então, você ensinava para ele as técnicas muito menos voltadas para a pancadaria. Digamos que seria hoje mais um comercial, assim, é isso? Era bem, no sentido de, primeiro, preservar a integridade. Você imagina um camarada, um embaixador, um deputado, um senador. Até o presidente da República. Até o presidente da República e tudo mais. Então você vê, essa pessoa não pode, de repente, sair da academia com o olho roxo. Não tem sentido na atividade, na vida dele. Então, para isso eram preservados. Você criava um ambiente com um certo realismo, mas você não criava um ambiente utilizando. Então, como na época se fazia um treinamento de vale tudo, então daí decorreu nas academias que começaram nas décadas de 60, começaram a haver ambientes um pouco mais quentes. Até então, o começo então era mais esse jiu-jitsu assim, mais de defesa pessoal e mais tranquilo. Depois que começou a surgir o vale tudo, que começou as pancadarias, digamos. Na própria época da Academia Gracie, com o advento do vale tudo, sempre existiu o vale tudo. O Mitsuo Maeda continuou no Brasil, o que ele fazia era vale tudo. É porque ele veio desafiar, né? Os outros lutadores, né? Exatamente. Então o que ocorre é que já se fazia treinamento, mas era um treinamento específico para pessoas selecionadas. Os alunos, em geral, poucos alunos participavam. Haviam aqueles que o Hélio Gracie estava pensando para que no futuro viessem professores, ou lutadores ou professores, como seria meu caso e muitos outros. O que ocorreu é que a gente entrava nesse circuito, mas o fato é que
Para os alunos, em geral, não. Mas aí, o crescimento e o desenvolvimento de novas academias, o aparecimento de novas academias, todas elas decorrentes daquele grupo que nasceu dentro da Academia Grace. Olha, eu estou sempre me referindo à Academia Grace, porque é a escola do mestre. Que é a minha escola. Onde eu conheço as coisas que eu vivenciei. O mestre está falando que o mestre vivenciou, eu não entendo bem isso. Não menosprezar nem colocar a margem na outra linhagem. Né? Que é uma linhagem também de respeito, e o fato é que eles tinham toda uma linha de pensamento, cuja linha eu não acompanhava porque eu não convivi com eles. Sim, eu entendo. Mas depois, mais tarde, você passa a conhecer em função do que se divulgou. Mas então, dentro da Academia Grace, esse era o conceito e era a linha de trabalho. Agora, mais tarde, com muitas academias sendo inauguradas, muitos professores sendo lançados, o que ocorreu é que as pessoas, quando faziam treinamento de autodefesa, procuravam estar o mais próximo da realidade. Então havia muito treinamento, por exemplo, de luva. O Hélio Gracie, por exemplo, ele trazia lutadores de outras modalidades para dentro da academia para nós treinarmos contra eles. Para até aprender a arte deles. Exatamente. Tinha boxeadores profissionais. Você tinha pessoal de capoeira, você tinha pessoal de karatê, você tinha pessoal de outras artes. Até o próprio Hélio, eu vi alguns pesquisadores falando que ele treinava capoeira também, né? O que se afirma um negócio desse, provavelmente, se não treinava. O que se fazia é o seguinte, você conhecia. Deve ser como o mestre falou, que levava outra arte lá e treinava junto e aprendeu também. Aprende alguma coisa. Não que foi exclusivo ir treinar, então. O João Alberto, por exemplo, ele se aperfeiçoou no boxe, ele chegou até a ser convidado na época para fazer parte, para fazer lutas oficiais de boxe. Que não era o objetivo dele, mas porque como tinham profissionais de boxe dentro da Academia Grace, permanentemente, treinando o pessoal que fazia vale tudo, então esse pessoal, de uma certa forma, se aperfeiçoava. Era muito mais na questão como você desfere um soco. Porque como na época não havia luva, não havia proteção, o soco podia resultar em quebra-mão. Então, sabe? Então era muito mais no sentido de você ter aquela percepção de distância, esquiva, aquelas coisas todas. Agora, alguns se aperfeiçoavam, como foi o caso do João Alberto. Mestre, deixa eu perguntar para o mestre, desde aquela época até hoje, qual foi o melhor lutador que o mestre viu representando o jiu-jitsu? Na opinião do mestre. Olha, eu posso... Isso é uma opinião particular. Particular. Posso pensar, o João Alberto era perfeito. O Alberto era completo e perfeito. Agora, o Cássio era completo e perfeito. Quer dizer, como lutadores, foram os dois, vamos dizer, do início de toda essa história, os dois lutadores que mais sobressaíram com maior competência e, sem dúvida alguma, pessoas insubstituíveis. Você não vai encontrar pessoas que tivessem a competência, a capacidade, vamos dizer, a capacidade de lutar. Por exemplo, o João Alberto é um jeito permanentemente treinado. O Cássio, às vezes não gostava de treinar, mas a performance dele era perfeita. Ele não gostava de treinar? Não, ele sabe? Ele gostava de ir para a praia, gostava de futebol, esse negócio. Mas a performance dele era perfeita. O que surpreendia todo mundo. Ele estava sempre em forma, sempre perfeito nas suas intervenções. Então, sabe, na época era uma coisa muito relativa. E o João Alberto já era mais O João Alberto era mais dedicado. Mais dedicado. Estava sempre ali, sempre treinando. E então não se pode fazer comparação entre um e outro. O que se pode dizer é o seguinte: os Eu dois tenho eram preferência por um estilo que outro, né? Os dois eram perfeitos. O Hélio Gracie era um cara fantástico. Mas você chegou a ver alguma luta assim do Hélio Gracie, por exemplo? Eu vi a luta dele com o Valdemar. Viu? Vi. Essa foi a do Valdemar, que é a mais longa da história, que dura 3 horas. 3 horas e 45. E como é que foi lá, mestre, essa luta? Num dado momento era cansativo até. Ficar olhando 3 horas lá. Porque 3 horas de luta, no princípio havia bastante movimentação, houve bastante trocas, bastante coisa. Mas num dado momento em que os dois estavam realmente cansados, que era natural, e os dois cansados, então o Valdemar dentro da guarda do Hélio, vez por outra havia um tapa, vez por outra havia uma ação. Então isso, até chegar no final, num determinado momento em diante, ficou muito monótono. Agora, como havia uma grande expectativa de ambos os lados, tanto o pessoal do Valdemar quanto o pessoal do Gracie, então havia uma expectativa. O que vai acontecer? Qual vai ser o desfecho? Então, agora, tanto que na época, relatos de pessoas presentes, de jornalistas, é que foi uma coisa
extraordinária, do ponto de vista de resistência física, emocional, Para aguentar tanto tempo. Mas eu tenho a impressão, eu tive lá o tempo todo, é que num dado momento, o Hélio Gracie tinha 40 e poucos anos, 42 anos. O Valdemar era um cara de 40, 26, cheio de energia. Então eu tenho a impressão de que o Hélio chegou a ficar adormecido, sabe? Porque você chega a um ponto que o corpo já não reage, que a mente já não reage. Então a minha sensação é que num dado momento, em que ele tinha o Valdemar dentro da guarda dele, então era uma coisa como se fosse sabe, ele entrou em um estado de paz absoluta. Então, a visão que se tinha lá é que ele estava absolutamente tranquilo. Mas aquela tranquilidade se deve muito mais, provavelmente, ao desgaste emocional, desgaste físico e tal. Mas como era um guerreiro, é aquela história, ele não para nunca. E se continuasse mais tempo, ele ficaria os dois mais tempo. Mas ele foi jogado a toalha para parar, né? Não, ele tomou um nocaute. Tomou um nocaute? Nocaute, é. Porque houve um momento em que o Valdemar, que era muito forte, jovem, né? Pegou, levantou o Hélio, bateu com ele no tablado lá, e o Hélio, naquela altura, para mim, ele já estava nocauteado. Nocauteado no que tange, principalmente essa parte cerebral, sabe? Ele já não tinha mais percepção das coisas, porque era brutal o negócio. E o Valdemar, então, desferiu um pontapé nele. E esse pontapé foi fatal, quer dizer, ele não levantaria mais. Obviamente, o jogar a toalha era porque como não havia desistência, haveria o nocaute, ele estava no nocaute, mas ele continuava reagindo. É que nem você pegar uma cobra, você corta a pedra dela, ela continua se mexendo. Quer dizer, o que se via do Hélio era esse. Se o Valdemar continuasse agredindo, batendo, ele ia continuar levantando, porque era né, do feitio dele como guerreiro. Não vai desistir. Assim como ele lutou com o Kimura, praticamente o braço dele estava completamente quebrado. Praticamente. Se não fosse jogar a toalha, o braço dele teria sido quebrado. E com sequelas, porque naquela época você fazer um tratamento que pegasse cotovelo e ombro era um negócio dramático. Mas então ele não desistia. E era uma coisa muito comum dentro da academia. Sabe? Desistir não era o objetivo. Não era isso que estava no nosso script, de maneira alguma. E o Hélio foi assim com o Valdemar. Mestre, e como é que foi? O mestre presenciou esse desentendimento deles mesmo na academia? Como é que foi isso? Tem muita história contada. O que ocorreu, assim, bem rapidinho, para não se prolongar com essa história, é o seguinte: o Valdemar, num dado momento, que era lutador de destaque dentro da academia Gracie, lutador de vale tudo, ele começou a ser estimulado por um jornalista da época que não gostava dos Gracie, que ele era jornalista de um jornal chamado Última Hora. Então esse camarada começou a provocar alguns lutadores da academia Gracie no sentido seguinte: por que você está lá? Você pode fazer por tua conta. Você pode fazer tudo isso por tua conta, você pode lutar por tua conta. Por que você fica vinculado? Então, esse jornalista é que criou todo esse ambiente de desafio. E, consequentemente, como o Valdemar é muito humilde, muito sensível e tal, provavelmente ele ficou sensibilizado com a ideia de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro, de ficar sozinho e tal. Então ele acabou indo. E então o desafio foi feito através da imprensa. Esse foi o jornal da Última Hora e esse camarada, esse jornalista, que fez essa provocação toda. E aí a resposta foi aquela: vamos. O Hélio não tinha conversa. Topou e agora, como havia muita restrição, total restrição por parte da segurança pública no Rio, a polícia não permitia a realização do Vale Tudos, então toda vez que se marcava alguma coisa, havia um impedimento da que não deixava acontecer a luta. Então um dia eles marcaram, conseguiram num prédio em construção da Associação Cristã de Moços no Rio, na Rua da Lapa. O prédio estava em construção, então os portões ficaram fechados, então eles conseguiram fazer lá dentro. Foi um negócio clandestino, então? Não clandestino, mas com portão fechado, mas com autorização. Porque a imprensa estava lá, quer dizer, pessoas de ambas as facções estavam lá, então estava bem cheio o ginásio, tem fotos da época, estava bem cheio. Mas cheio de, sabe,
Fechou o portão, depois ali não entrava mais ninguém. Não era aberto ao público, como seria qualquer outro tipo de luta. Então, por isso é que houve uma coisa reservada. Montou-se um ringue numa área, e aí as lutas aconteceram, botaram cadeiras e tal. Então foi o desfecho, quer dizer, o chegar à luta foi isso. E havia um episódio que pouca gente conta, é que o Hélio, como as lutas estavam sempre impedidas de acontecer, ele estava em Teresópolis, na casa dele. E no dia, o Carlos é que parece o irmão, né? O Carlos é que ligou para ele e disse, olha, a luta é hoje, desce. Ele pegou o carro e desceu. Você sabe? Então era assim, quer dizer... Meio que na hora. Na hora, não vamos tem lutar, informação. Vamos lutar e agora vamos embora. Como o mestre também falou que participou de várias lutas assim, né? Você não tem, você sabe... O Hélio quando chamava um dos professores da academia, um dos instrutores da academia, aquela pessoa que ia na academia para desafiar, diz, olha, você vai me representar para enfrentar esse camarada. Então, todos nós estávamos sempre preparados, porque a preparação era permanente, o treinamento era diário e o condicionamento também era fruto desse treinamento. Então não havia surpresa. Então sempre, uma coisa que se disse na época, durou muito tempo, muitos anos, me lembro que meu filho Marcelo usava isso, disse, nós somos prontos para qualquer hora, em qualquer lugar e a qualquer tempo, contra qualquer pessoa. Então, isso era a forma de se interpretar um lutador preparado. E era sempre assim, não havia preparação prévia. Aquele negócio, do sábado vai ter um vale-tudo. O João Alberto, por exemplo, quando ele fez 32 vale-tudos, 32 segundas-feiras seguidas. Segunda-feiras? Toda segunda-feira à noite Toda segunda ele lutava? Eu acho que era a TV Rio, era uma emissora do Rio de Janeiro. E o que acontecia? Ele terminava a luta na segunda-feira à noite, terça-feira estava dando aula na academia, e até sexta, sábado, domingo, naturalmente era o descanso, segunda-feira voltava e fazia a luta. E naquela época não tinha bolsas como tem hoje, né? Acho que o cara vai lutar, tô lutando porque eu preciso de dinheiro. Era muito mais, ali ele estava muito mais representando do jiu-jitsu, né? Representando exatamente o juiz Gracie. E ele venceu todas as lutas por submissão, todas. Todas? Todas. Não perdeu uma luta, não teve nenhum problema. Só teve uma luta que foi a última realizada, e foi um camarada que foi para a imprensa dizer que ia desfigurar o João Alberto, que ia arrebentar o João Alberto, não sei o quê. Foi a primeira vez que o João Alberto bateu em alguém. Ele não batia. Só finalizava. Ele entrava e tal, e sabe, controlava e finalizava. Ele tinha esse dom, essa capacidade. E no caso desse camarada, é que ele bateu no camarada e levou até as cordas, com uma chave de braço pelas costas. Ele deu uma chave de braço no camarada, uma chave clássica, inclusive uma chave que se usa em autodefesa. E eu me lembro que ele falou com o camarada, se ele vai bater, vai quebrar o teu braço. E o camarada disse, não vou bater nada. E o João Alberto falou com o árbitro, disse, olha, vai quebrar o braço dele. O árbitro ainda perguntou, continua? O cara continua. Aí quebrou. Quebrou mesmo? Como isso estava sendo focado pela televisão, imediatamente entrou novamente toda aquela politicagem e disse, olha, acabou, não vai ter mais uma vez proibido. Mas por isso é que não deu continuidade. Mas imagina, 32 segundas-feiras, e quando eu falo isso aí, não havia preparação, a pessoa já estava pronta. Então, sempre pronto, né? Sempre pronto. Não havia preparação. Mestre, e deixa eu perguntar para o mestre, como que era a personalidade de Hélio Gracie? Como que foi conviver assim com ele? Queria que o mestre falasse um pouquinho assim, como que ele era como pessoa para lidar com ele, era difícil, era fácil, era tranquilo? O Hélio, quando eu conheci, eu tinha 10 anos de idade, meu pai me levou na casa dele, muito gentil, um professor mais completo e perfeito que eu conheci na história. Ele conseguia, com um simples toque, fazer com que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pudesse aplicar uma técnica. Então, essa habilidade, essa sensibilidade, é um cara fantástico. Então, a partir daquilo me fascinou, eu fazer uma aula com uma pessoa, e para mim era irrelevante se era Hélio Gracie ou não, porque eu não sabia quem era. Não tinha nenhuma referência daquilo. Para mim, uma grande referência é eu ter sido capaz de fazer o que ele me pediu para fazer. Eu não fui capaz, ele me ajudou naturalmente, e aquilo ali, para mim, foi grande luz que acendeu. E depois disso, eu voltei a conviver com ele, depois eu dei um intervalo. Porque aí o mestre foi treinar
diretamente só com o Barreto aí, é isso? Mas antes disso, como eu sofri um bullying na escola, eu estava muito traumatizado e tal, o Hélio foi me buscar na escola, foi outro impacto que eu tive na relação com o Hélio. Sabe? Aquele guerreiro, aquele cara famoso que vai me buscar na escola e me coloca um gás que eu precisava para sair daquela depressão que eu estava de ter sofrido o bullying. Apesar de treinar com ele, mas eu era um sujeito por natureza com dificuldade de confrontos físicos. Eu tinha essa natureza, eu não tinha nenhuma condição. E eu fui surpreendido por um camarada que era meu amigo, mais velho que eu e meu amigo. Então essa foi a coisa mais grave. Mas então quando ele me buscou na escola, e disse, olha, você vai para casa, vai almoçar, e depois você vai para a academia nova, que a gente acabou de abrir, que eu não conhecia. Quando eu chego lá na academia, fui ao encontro dele, ele me levou para o João Alberto. E o João Alberto disse, olha, agora o João Alberto vai cuidar de você. E eu disse, João Alberto, prepare esse camarada para ser um professor e para ser um campeão. Então, o convívio com ele, até esse ponto. Depois, eu tinha um convívio permanente, porque eu estava na academia sempre, todos os dias. Eu tinha, inclusive mais tarde, quando eu já estava no processo de formação como professor, ele várias vezes me chamava para treinar com ele. Quer dizer, era um cara, uma pessoa muito forte, é um cara bastante rígido em disciplina, ele não permitia disciplina de forma alguma, tanto que ele tinha um critério que ele adotava, o seguinte, qualquer dos instrutores, professores ou candidatos a professor que saísse da linha, a primeira medida era, olha, ele dava uma chamada e quando era professor que era remunerado, ele dava uma multa, que era em cima do salário. Nada dói mais, nada deu bolso, né? Então, isso era costumeiro dele, mas era um general, chamava na academia, muito rigoroso. Mas era uma pessoa que dava atenção, assim, conversava. Não, e depois ele estava sempre atento à sua capacidade de evolução. Agora, tem um episódio comigo, que é um episódio que demonstra bem um determinado ponto de frieza dele nos elogios. Ele não elogiava muito, não era muito elogiado. Então, ele tinha um amigo meu, que era guarda-marinha, ia fazer a volta ao mundo. Os guarda-marinhas formados naquela época faziam a volta ao mundo. E ele tinha uns 40 dias antes de viajar. Ele dizia, eu quero fazer um curso lá na academia. Falei com ele se inscreveu na academia, e o Hélio disse, então é a sua oportunidade. Vai ser seu aluno durante as 36 aulas. Então, eu dei 36 aulas para ele. Quando chegou no dia em que eu tinha terminado todo o programa dele, então eu falei, está pronto. Então o Hélio disse assim, ok, então ele vai fazer uma demonstração do que ele aprendeu com você. Então ele passou o programa todo comigo, na presença do Hélio e João Alberto, eu não me lembro quem mais estava, mas o Hélio e o João Alberto com certeza. E o que aconteceu foi que ao terminar, ele levantou-se, cumprimentou o meu aluno, o nome dele é Leonardo, cumprimentou o meu aluno e disse, parabéns, excelente demonstração e tal. Não falou nada comigo. Nada. Tipo, não. Como se eu só fez mais uma obrigação. Não fez mais uma obrigação. Se você está sendo preparado e o aluno foi congratulado pela performance, consequentemente, o teu trabalho deve ter sido bom. Isso é a dedução. Mas eu fiquei naquela expectativa, né? Poxa vida. Você quer ser elogiado, né? Tanto que eu falei com o João, o Hélio não disse nada para mim. Mas se ele disse para o aluno, é que está aprovado. Tanto que depois, logo em seguida, pouco tempo depois, o João Alberto sofre um acidente e não pode dar aula durante algum tempo. E eu fiquei como substituto de João Alberto para os alunos dele. Então isso foi também a outra consagração, quer dizer, nesse momento. Mas sempre dizendo o seguinte, o Hélio sempre atento, sempre supervisionando tudo, sabe? Não deixava nada passar, nada. Mas, no fundo, era uma pessoa que estava sempre... O elogio dele, ou a forma dele congratular você, era permitindo que você continuasse fazendo o seu trabalho. Muito mais nesse sentido. E, se ele não deixasse, ele não deixava nem continuar. Não deixava, com certeza. Ele não ia comprometer o nome dele, não ia comprometer o nome da academia, se uma pessoa não tivesse a família e tivesse a competência. O Carlos já era uma pessoa muito mais afável. O mestre teve contato também com o Carlos? Bastante. Ele ia na academia com frequência. Mas ele não puxava treino? Não dava. Ele uma vez me botou o kimono e me chamou para treinar com ele.
Mas foi um treininho, uma coisa, entra aqui na minha guarda, eu quero ver o que você faz, tá? Muito mais no sentido do seguinte, eu quero observar você. E aí, como o Gales era um cara bem magrinho, pequeno, nessa altura já estava um cheio grande, forte. O Hélio era maior que o Carlos? Maior que o Carlos. Mas o Hélio também era um cheio forte. Na época já era um cheio forte. Porque o Robert até falou que nas histórias que ele participava de remo, né? De competição de remo, alguma coisa assim. Eu não sei, isso eu não confesso a você que eu não sei. Existem coisas, fatos da história, e como eu não presenciei, não estive lá, eu não posso afirmar. Eu, às vezes, algumas coisas que eu ouvi, e mesmo assim eu prefiro não comentar, porque coisa que você ouve, você nunca sabe se é verdade, se é fonte verdadeira, né? Então, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu estive presente, é que eu posso afirmar. Então, no caso, o Hélio era um cara forte, fisicamente forte, apesar de ser magro, mas era um ser fisicamente forte. Sabe? E eu acho que a força do Hélio era uma força interior, sabe? A força da convicção de que ele era capaz de fazer qualquer coisa. E ele dizia, você imagina, várias vezes, eu me lembro quando eu estive na casa dele, né? Lá, e era Itaipava. Estive na casa dele, estive com o João Alberto, com o Mansur, meu filho Silvio e tal, e algumas outras pessoas. E o que acontece é o seguinte, uma hora nós estávamos fazendo um tour pela casa dele e tal, e ele não se quer treinar, sabe? Ele já estava com, provavelmente 90 anos, sabe? Ele estava sempre disposto, sempre. Se você pedisse para botar o kimono, ele botava na hora. Então era da natureza dele, era aquele guerreiro eterno. Né? Até nessa visita à casa dele tem um episódio interessante, porque ele tinha uns álbuns de capa preta enormes, ficavam em cima de uma mesa, vários álbuns, em que tinham recortes da história, né? Da história dele, da história da Grace, da academia. E eu estava folheando o primeiro álbum que eu abri, na terceira página, tinha uma reportagem minha na França, uma reportagem grande, então tinham vários recortes colocados ali. Aí eu me surpreendi com aquilo. Eu disse, pô, Hélio, que bacana você estar aqui. Aí ele me deu uma frase fantástica, assim, pois eu sou a história e você é um capítulo da história. Você botou, né? Na verdade, o mestre é história também, é história pura, né, mestre? Mas é bacana, né? E eu fiquei extremamente lisonjeado de ver no álbum pessoal dele, uma reportagem, e logo na terceira página do primeiro álbum que eu abro. Quer dizer, para mim aquilo ali foi uma coisa extremamente marcante. Porque o mestre ele é discípulo direto, né? Pois é. Discípulo direto, não é porque foram poucos que treinaram mesmo, que treinaram e conseguiram dando aula com ele, né, mestre? Lá na Academia Grace, e veja bem, depois ele teve uma outra academia e finalmente ele teve a Grace Muay Thai, que é até hoje. Mas aí é outro negócio, já eram alunos dos filhos dele, portanto já não eram mais diretamente ligados a ele. Então eu acho que ele permaneceu durante algum tempo, dando algumas aulas particulares para algumas personalidades, pessoas mais chegadas a ele, mas num dado momento, com os filhos crescendo, com os sobrinhos crescendo, tal, então ele com certeza ele começou já a ver que o legado já estava lançado. Ô mestre, e a parte do Carlos, né, na Academia Grace, ele tinha uma parte que ele era responsável, assim, por exemplo, pela administração? Não, eu acho que não, era muito mais a parte filosófica e espiritual. Ele se preocupava mais com essa parte. Muito, alimentação também. E a alimentação que era a base. Quer dizer, quando eu fui lá, quando eu comecei a dar aula, foi imposto que eu fizesse alimentação. A alimentação, dieta Grace, o que era bastante recomendável, porque era uma dieta muito balanceada e o rendimento era fantástico. O mestre seguiu durante muito tempo a dieta? Não durante muito tempo, não. Não, porque, sabe, aquele negócio, você é jovem pra caramba, passava na frente de um Bob's da vida, que era o McDonald's da época, né? E você acabava não resistindo a tomar um milkshake, aí aquilo não fazia parte da dieta. Mas eu fui surpreendido pelo Hélio. Foi? Certa vez, que eu tinha um Bob's em Copacabana, que ficava quase na esquina da rua, na Bolívia, onde ele morava. Um dia eu passo um Bob's e digo, vou comer um cachorro quente e um milkshake. Quando eu estou caminhando na rua, eu chego na esquina, o Hélio passa. Ele não falou nada, ele só olhou para mim com quem diz, depois você vai pagar por isso. Então, sabe, quer dizer, eu não levei isso tanto à risca quanto deveria. Mas eu fiz durante muito tempo. Eu fiz e era saudável pra caramba. É porque, inclusive, por exemplo, você na hora do almoço, vamos passar o dia na academia,
na hora do almoço você acabava levando uma marmita, né, para comer. E tem uma certa supervisão do Carlos. Ele o rigor dele era muito mais por recomendação. Porque ele dizia, poxa, se é bom, por que não fazer? O mestre nunca bebeu álcool? Não, eu tomei, eu cheguei a tomar, quando eu trabalhei com empresas multinacionais, sabe, Tinha uma reunião ou outra. Uma reunião e outra, mas eu nunca me dei bem, nunca tive prazer De beber. Não, nunca tive prazer algum. Então, teve algum tempo também, quando eu viajava muito, já isso na década de 70, há muito tempo viajava muito para a Europa e tal. Então, aí eu comecei a tentar tomar vinho, não descia. Tomava, mas não descia. Então eu acabei desistindo. Sabe? Não vou insistir com um negócio que não cai bem. E eu não tenho nenhum prazer. Beber. Nada, nenhum. Chegou uma época em que a pessoa, tomar uma cerveja, não faz mal algum. Tentei, não desce. Não desce. Eu tomando um pouco de cerveja, já altera a minha. Eu não gosto de alterar a minha sensibilidade. Discernimento, né? Então eu prefiro estar alerta e atento todo o tempo. Isso é uma opção minha. E o álcool não me dá prazer, nenhum. Então, Nem o gosto é bom, na verdade, né? Tem coisas que são, você tomar um vinho de alta qualidade e tal, um vinho, deve ser gostoso, eu já provei, já tomei, mas não me atrai, mesmo assim não me atrai. Quer dizer, eu acho até interessante, mas eu gosto das pessoas que bebem. O que para mim é chocante, que me toca profundamente, é a pessoa passar do limite, em qualquer coisa. Sabe, você perder a noção dos limites. Então, quando a pessoa bebe demais, sabe, droga, por exemplo, nunca tomei droga alguma, nenhuma droga. Nunca fumei um baseado, nunca. Estava perto de gente que fazia, mas nunca. Porque o que acontece é o seguinte, qual é a consequência de você fazer isso? Sabe? E quais são os males decorrentes disso? Então, eu não queria me submeter a isso, e ser subjugado por uma situação dessa. Então, eu sempre tive a margem disso, condenei, não gosto, até hoje, eu vejo a pessoa bebendo, me dá uma certa reserva. E droga então, meu cara, qualquer pessoa drogada, para mim já... Eu convivi muito com isso, muita gente, mas francamente para mim é chocante, sabe? Porque exatamente você se permitir a ser subjugado por alguma coisa que não é da natureza, que não faz parte de você. Então eu não admito, sabe? Então muitas pessoas me criticam, você vive sob controle. Não sob controle. Eu controlo as coisas que poderiam me controlar. É isso que eu falo. Eu controlo e não permito penetrar. Isso para mim é fundamental. Aos 88 anos de idade, meu caro, com a saúde que eu tenho, saúde, as mazelas articulares são consequências de todas as atividades. Das escolhas que o mestre fez. Né? Exatamente. Mas saúde, eu não tomo medicamento, nada. Só tomo as vitaminas que são necessárias para complementar o que é necessário. Mas não toma nada para dormir, para coração, diabetes, nada. Nada. Mas o mestre controla uma dieta hoje em dia assim ou não? Come de tudo? Não como de tudo. Não como carne alguma, de espécie alguma. O mestre é vegetariano? Eu seria um vegano, só que como eu como ovo, então eu já não sou mais vegano. Nem peixe o mestre come? Peixe, nada. Nenhum animal. Mas isso há quanto tempo, mestre? Olha, carne é quase 50 anos. Mestre, mas na época por que o mestre optou de deixar de comer carne? A carne foi curiosa. Eu estava em casa almoçando um pedaço de carne gigantesco. Aí chegam os dois filhos, Silvio e Marcelo, vieram do surf com um amigo deles. Eles foram tomar banho para sair com esse camarada e o camarada sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E ele começou a dizer, como é que o senhor consegue comer isso aí? A coisa mais deliciosa do mundo. Mas uma carne sangrenta dessa faz mal, não sei o quê. Começou a me encher o saco. Eu disse, meu filho, faz o seguinte, vai lá com o Silvio Marcelo, não enche o saco, deixa eu comer minha carne. Mas aí aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu disse, será que esse negócio vai? Será que esse negócio vai? Eu comecei a fazer consultas e vi os inconvenientes. Havia um inconveniente, como há inconveniente eu cortei. Mas corto, do dia para a noite. Tipo, não vou mais comer? Desse momento eu não como mais. Aí cortou toda a carne, peixe, tudo? Não, eu comia só carne branca. Não, carne, peixe e comia frango. Durante anos eu passei a comer isso. Uma vez eu estava
Aí já com toda o advento da internet e tudo mais, comecei a pesquisar e vi que os frangos estavam, todos eles envenenados, né? Todos Não vou, anabolizantes, né? não vou comer frango mais, acabou. Então cortei o frango. Aí fiquei comendo só frutos do mar durante muito tempo. E comia derivados de leite, comia queijo, tudo e tal. Isso eu comia. No leite eu não tomo porque eu não tenho intolerância ao leite mesmo. Mas derivados, com certeza. Gostava até muito. E então, um dia minha filha veio em casa aqui, disse para mim: pai, você precisa ver aqui na Netflix, vamos botar aqui um programa chamado What the Health. É um vídeo longo, um camarada falando sobre os inconvenientes. Ele é um vegano, falando sobre os inconvenientes de todos os derivados, todos os produtos animais e tudo mais. Terminado o vídeo, eu falei com ela e com a Alice, com a minha mulher: o que está na geladeira é de vocês, não quero nunca mais. Tudo que tinha, requeijão, essas coisas todas, queijo, tudo mais. A única Peixe. coisa que o derivado do animal que o mestre come hoje seria ovo. Só o ovo. É a única coisa saudável, para mim, no meu ponto de vista. Então, eu como, a minha dieta é por... Há 50 anos isso já. no caso do jiu-jitsu, no caso da carne vermelha. Mas esse de peixe e derivados, eu acho que deve ter... Acho que deve chegar a 10 anos, uma coisa assim. Mas a minha vida mudou. Mudou? Radicalmente. Mas em Muito que sentido? Assim, Me sentindo muito melhor. Disposição? Disposição total. Não sinto necessidade alguma, não sinto nenhuma, nada que me atinja, nada, quer dizer, qualquer coisa, qualquer mal não me atinge. Agora eu também tenho uma outra dieta, que é uma coisa muito particular minha, é que todas as noites antes de dormir, eu não só faço algumas orações, são orações ecumênicas. Depois eu faço meditação através de mantras que eu criei. Então eu fico quase uma hora toda noite antes de dormir, é isso aí. São mantras de positividade. Tudo que é positivo eu faço parte. Então eu faço um escaneamento sensorial. Pensando em tudo que é positivo. Um escaneamento sensorial. Quer dizer, eu penetro no meu corpo e tudo é positivo. Eu não tenho nada me atinge e por aí afora. Eu vou conseguir fazer, eu vou fazer então, isso. Exatamente. Então, o resultado disso é que a positividade me acompanha. Então não tem nada, por exemplo, sabe? Eu estou com uma dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça. Não sinto dor de cabeça. Se alguma coisa está me incomodando nesse sentido, então a primeira coisa é mentalizar que não vão a positividade para não haver aquilo. E livra, meu caro, livra. Sabe? Eu sei. Você está com uma dor. A única coisa que eu não pude resistir foram as hérnias que eu tive. Então aí eu tive que operar. Que eram hérnias de risco, inclusive. Uhum. Mas aí até o episódio curioso, fazendo uma recuperação depois de uma cirurgia de hérnia, recuperando, toda hora chegava a enfermeira, então eu vou botar oxigênio no senhor. Eu digo, mas botar oxigênio para quê? Não, mas olha só, a sua respiração, essa respiração é resultado de um treinamento. Se eu estou sentindo alguma coisa, sentindo dor, eu faço uma respiração especial, uma respiração que eu desenvolvi, e respiração essa que alivia, principalmente porque a dor tem dois aspectos. Tem a dor localizada e tem a dor emocional, que é consequência daquela dor. Você pode intensificar a dor a partir do que você interpreta a dor. Então, para mim, essa dor ela não existe. Então, consequentemente, eu vou, através de uma respiração, eu vou eliminando, eu vou reduzindo a dor. Então, sabe, isso aí, mas é uma coisa prática minha. Já tem pessoas que perguntam, você pode ensinar isso? Não vou ensinar, porque isso é meu. Sabe, eu não posso dizer qual é o seu sistema, né? Exatamente. Muita gente diz assim, eu queria chegar na sua idade, na sua saúde. E eu começa agora, não importa que idade você tem. Começa agora. Descubra-se. Mas essa questão, principalmente alimentar, eu aprendi com meu pai. Meu pai fazia uma alimentação especial para ele. E eu já dizia, papai, como é que você come isso? Coisa ruim. Um dia o teu corpo vai te pedir. Um dia você vai conseguir fazer uma leitura do seu corpo, das suas necessidades, você vai saber o que é bom e o que não é. E verdadeiramente, por exemplo, se eu pegar... No dia eu estava na casa do interior que eu tive, né? Aí fizeram aipim frito, né? Eu gosto muito, mas o que acontece é o seguinte, na hora que eu peguei o primeiro,
estava cheio de óleo, né? Foi feito no óleo, frito no óleo, cheio de óleo. Então eu disse assim, isto não vai me fazer bem. Então parei, e aquele que eu já havia consumido, a mentalização foi, não me fará mal, e não fez mal. Agora, o corpo reage imediatamente, o organismo se queixa. Porque diz assim, olha, tá mal, não come isso não, tá mal. Certa vez aqui, a Alice fez uma... Não, o que ela fez? Não sei se foi uma coisa qualquer, uma sopa, uma coisa qualquer, que ela havia feito, pode tomar, que não tem nada. Mas ela botou aqueles cubinhos de como que chama aquilo? Uns cubinhos que tem que é um negócio horroroso. Agora não me lembro. Enfim, como se fosse para você temperar. Aí quando eu tomei a primeira, a segunda colherada, eu digo, tem uma coisa estranha. Não tem nada, essa sopa é pura, pode tomar. Tem alguma coisa, você colocou alguma coisa. Ela disse, tem razão, eu coloquei um cubinho daquele. Eu digo, então tá. Então, meu corpo imediatamente se identifica a inadequação de alguma coisa que eu estou ingerindo. O mestre falou em oração, que o mestre faz oração. O mestre segue uma religião ou não? O mestre frequenta uma igreja? Não frequenta igreja alguma. Na realidade, é por muita ligação com meu pai. Eu sou um sujeito espiritualizado e tendo uma visão espírita muito profunda. Então isso seria, vamos dizer, não chamar de religião, mas é uma linha de pensamento que eu tenho. Tá? Agora, como minha formação toda foi católica, então tem as raízes todas do catolicismo. Mas eu respeito, eu tenho um enorme respeito pelas demais interpretações religiosas. Tive muitas vezes em Israel, gosto muito de alguns aspectos da linha judaica, fantástico, assim como também a islâmica também tem coisas fantásticas, mas não frequento nada, não frequento nenhuma igreja. A minha igreja, o meu altar é o meu ambiente. O mestre, o que Deus representa? O que é um Deus? Assim, o mestre acha que é o Deus? O que é? São forças do universo. Para mim, as forças do universo são o meu Deus. Elas é que estimulam, que essas forças são reais. Elas existem e estão comprovadas cientificamente. Portanto, não é nada etéreo, é uma coisa consistente. Ora, o que acontece é o seguinte, eu sempre estou ligado a essas forças do universo, através de pensamentos, e simplesmente, sempre isso aí, pensamentos positivos e pensamentos que são alçados a um patamar mais elevado, quer dizer, uma interpretação espiritual. Então essa interpretação espiritual é que faz com que eu tenha um vínculo, um canal ligado a essas forças cósmicas, que são aquelas forças que vão nos alimentar permanentemente e que vão nos permitir continuar, existir, perpetuar. São essas forças que vão permanecer. Então, meu Deus é isso aí. Esse é o Deus que... Eu também sempre falo que Deus, tem muita gente que acredita em um outro tipo, mas também respeito, não tem, mas para mim Deus venerar Deus é fazer coisas boas e exatamente. Eu acho que Deus está no coração, na verdade. Está dentro de nós. Isso para mim que eu acredito também. E cada vez mais acreditar nisso também. Pode estar certo, está dentro de nós. Dizer, veja bem, quando você diz assim, então vamos estabelecer uma relação entre orações e qualquer credo religioso. A oração o que é? É tentar trazer o positivo para dentro de você. E, vamos dizer, isso vai te alimentar espiritualmente e vai te alimentar fisicamente. O espiritual e o físico estão juntos. Ora, então o que vai acontecer é o seguinte, se você faz uma oração em que tudo aquilo é positivo, o que vai acontecer é o seguinte, a grande probabilidade de você estar se curando, autocurando, é enorme. Então, coisas boas, né? Exatamente. Aí você atribui isso a uma crença específica. Ela sai em qualquer crença, desde que você esteja caminhando por esse lado positivo. E esse vínculo espiritual, o que as pessoas não podem perder de vista, é a necessidade permanente de nós estarmos
com essa sensibilidade espiritual. A presença das forças do universo através de energias e a presença de forças espirituais que estão permanentemente no ar. Aquele negócio, hoje em dia, hoje está muito comentado isso, você dizer certas coisas dentro de casa, aquilo pode trazer um peso para você na sua vida cotidiana. Mas o que é isso? Nada mais do que a positividade permanente. Você, ao invés de, sabe, aquele negócio é o seguinte, poxa, que coisa horrorosa isso, que coisa chata, que merda, que isso, sabe? A comida está... Trazendo negatividade. Né? A comida está ruim, não come. Ela já ficou ruim. Sabe? Então, a coisa é essa, você não pode ver, sentir e se alimentar de qualquer coisa que você acha que está ruim, né? Exatamente, que possa ter um pingo de negatividade. Tipo, eu tenho sido assim muito com pessoas, perto de certas pessoas, tem coisa que está sendo tão forte que eu já me bloqueia todo que às vezes eu não consigo nem falar e eu tenho que sair dali porque... Exatamente. E geralmente não tenho errado, chega a ser impressionante. Mas é um sentimento que você tem aí, isso aí é muito positivo e deve estar, sabe, deve estar permanente ligado, porque realmente pessoas negativas, eu sinto isso quando é um seminário. Pode um seminário com, sei lá, 50 ou 200 ou 400 pessoas, é a mesma coisa. Mas o que prevalece ali é muitas vezes as energias necessárias das pessoas que estão lá. Porque eles estão precisando de energia. Eu sou um doador de energia, eu sinto isso. Então, sabe que é isso que eu digo, tem lugares que a gente vai que a gente sente coisas boas e quer voltar, e tem lugares que a gente não quer nunca mais nem pisar dentro. Exatamente. Então, quando às vezes eu termino um seminário, eu estou exausto. Eu senti que sugaram a energia. Sugaram. Mas aí o mestre acha que sugaram porque estavam precisando ou tinha coisa ruim ali? Não, tinha coisa ruim e precisando de necessidade. Porque às vezes realmente a gente vai num lugar e as pessoas acabam sugando, mas é porque realmente elas também estão precisando muito, né? Disso, muito, né? Muito. Tanto que quando eu faço, todo seminário que eu dou, tem uma pequena fala no início. Isso fala de positividade, para que as pessoas tenham consciência do que elas vão receber ali. Que não é simplesmente você aprender a fazer um movimento, um golpe, uma técnica. É muito mais o conteúdo daquilo. O que aquilo traz de contribuição para a sua vida pessoal. Não sua vida de atleta, a sua vida pessoal. Tá? Então, esse aspecto é que é fundamental. E depois, o simples fato, às vezes, de você fazer contato físico com uma pessoa, você sente imediatamente já a vibração ali, se ela é positiva ou negativa. De certo tempo para cá eu também resolvi mudar a minha vida em outro rumo, e isso cada vez que foi mudando a vida, essa sensibilidade foi aumentando, cada vez aumentando, que chega a ter momentos que chega a estar impressionante, que eu não está nem acreditando no que está acontecendo. Exatamente. Agora, nesse ponto tem uma coisa interessante. Esse ano eu tive no Chipre, na ilha do Chipre, né? Eu estive lá com um aluno meu, que acompanha a religião islâmica, ele é. Então, e as pessoas com quem ele se vincula lá, os sheiks e tudo mais, são todos voltados para isso. Houve um momento que um sheik, com quem eu fui à casa dele, ele um momento, se me permite, então, ele fez uma oração qualquer, com a mão em mim. Então, qual foi o meu... Ao invés de fazer uma rejeição, porque eu não pertenço a isso, abre. Porque aquela pessoa não pode estar querendo fazer mal. Não pode, porque você vê no semblante da pessoa... Ela está tentando fazer o bem. Dentro da sua perspectiva, da sua linha de pensamento, da sua filosofia de vida, da sua crença. Então, abre o seu coração, abre a sua mente, deixa penetrar. E fez um bem enorme. Eu senti o efeito. Aceitar todas as religiões, na verdade. Exatamente. Não é discriminar por religião, eu também acho isso. Eu, para mim, se precisar entrar numa igreja de crente, de Jeová, de católico, para mim não tem problema nenhum. Já tive todas elas. E eu acho que eu ainda sou contra, porque tem gente que fala, eu sou católico, aquele lá não presta, eu sou Jeová, aquele lá não presta. O pior absurdo, eu acho que é esse. A gente saber que é o mesmo Deus, o mesmo Pai, é uma mesma energia. Eu sempre falo que Deus é uma energia. É uma energia, exatamente. Que Ele está entre nós, entre a energia. E veja bem, o que acontece é o seguinte, o que não é criticável,
Mas o que estraga um pouco qualquer crença são os extremos, né? São os radicalismos. Então isso aí é que cria obstáculos para que a pessoa possa ter uma interpretação mais. E se fosse simplesmente o seguinte, o coração. Eu tive agora, quando estava lá no Chipre, um momento em que houve um momento de oração, né? Do pessoal que estava lá. Eu estava num ambiente, inclusive, de orações e tudo mais. Então me convidaram. Eu fiquei sentado, não pratico porque eu não conheço, mas recebendo tudo que dá. Porque uma oração, meu cara, não pode ter nada negativo, nada. As pessoas estão todas orando para o bem de alguma coisa, ou seu bem-estar pessoal, ou sua vida, ou que a vida de tudo melhore, ou que o alimento chegue à mesa. Então isso tudo capta, sabe? Seja permeável, permita que isso venha. E caramba, eu saí dali ótimo, e não sair dali envolvido por uma religião, sair envolvido pela positividade, pela tranquilidade, pelo amor. Isso é que prevalece. Tive várias vezes em vários lugares em que estavam religiões absolutamente diferentes daquelas. Então, com o maior respeito, com o maior carinho, porque aquele ambiente, a propósito daquele ambiente, a propósito da paz, do amor. Então, poxa, se abra o coração e receba. Então, eu acho que isso é que traz para a gente vibrações positivas. E isso é que nos faz transmitir vibrações positivas. Quando eu já tive vários episódios, vários comentários, pessoas que vieram a mim depois de uma fala minha: poxa, você me fez muito bem. Eu não fiz bem, não fui eu que fiz. Tá? O que acontece é o seguinte: como eu sou um canal aberto, provavelmente naquele momento as energias queriam que, através desse canal, fossem ditas coisas, e elas são espontâneas, elas são naturais e não tem nada formulado anteriormente. Tanto que as pessoas me perguntam: qual será o tema desse seminário, dessa aula? Não sei. Acontece. Quando eu vou olhar para a fisionomia das pessoas, isso aí nascerá. Isso que é legal, porque na verdade o mestre está liberando a energia que o mestre está sentindo naquele local e vendo que realmente eles estão precisando ali. Exatamente. E aí isso acontece realmente. Porque não é a técnica em si, é o que ela representa. O conteúdo da técnica, ela tem outros valores que a gente precisa saber interpretar, a gente saber fazer. Ora, se você faz uma defesa de uma técnica qualquer, uma agressão qualquer, como é que você transporta aquilo para a vida pessoal, para a vida sentimental, para a vida profissional? Como é que você interpreta aquilo? Muito mais do que não é a agressão, mas é o sentido da tentativa de agressão e no sentido da forma como você neutraliza aquela agressão. E ela pode ser neutralizada por palavras. Quantas vezes por palavra? Ou até com a boca fechada, sem falar nada. Simplesmente com um semblante. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Sabe, simplesmente a postura e o semblante fez com que a pessoa recuasse. Sabe? Eu nem procurei saber qual era a intenção da pessoa. Mas você percebe que aquilo criou uma barreira com quem diz: olha, não vem porque já é. Sabe, não vai dar certo. Qualquer que seja o resultado. Então isso aí é uma coisa extremamente importante. Agora, veja bem, por isso é que eu vejo, dentro da minha linha de trabalho no jiu-jitsu, o jiu-jitsu é um instrumento através do qual eu canalizo esses fatores todos. Levo para as pessoas energias positivas, levo para as pessoas o despertar de coisas que estão às vezes armazenadas no seu interior, seja na sua mente, no seu coração, despertar para que a pessoa possa deixar com que aquilo passe a prevalecer na sua vida com positividade. Então, todos os movimentos, todas as técnicas, ela tem uma relação direta com o cotidiano da gente. Tudo. O gesto e tudo mais. Tanto que para você, por exemplo, vou dar uma aula de autodefesa para quem nunca fez nada. A primeira coisa que se faz é o seguinte: é o equilíbrio. Você tem equilíbrio físico, você sabe se manter em pé. Chegou alguém para aprender com o mestre, a primeira aula que o mestre dá seria essa. Equilíbrio. Você sabe se manter em pé. Veja bem, agora vamos fazer uma analogia de saber manter-se em pé e manter-se equilibrado. E esse equilíbrio é abrangente, é emocional, é espiritual, sabe? É físico. Veja bem,
a amplitude de tudo isso é um reflexo a partir de um simples movimento. Então, o que eu vou passar para essa pessoa fisicamente, para que ela depois projete isso na sua vida através de outros elementos, mas, como eu disse, o equilíbrio emocional e espiritual, ter uma mente mais preparada para encarar isso, porque no momento em que você sabe que você adquiriu um componente que alicerçou um determinado momento do seu cotidiano, da sua vida, aquilo ele se alastra e vai atingir outros patamares. Então isso aí é, para mim, o fundamento de tudo. Me ensina a defender um soco, não adianta. Não adianta, não é a defesa do soco. Existem tantos fatores que antecedem o soco. O primeiro deles é o seguinte: qual é o seu grau de equilíbrio para saber se comportar no momento em que algum soco for desferido? Como é o seu comportamento para evitar que aquele soco seja desferido? Isso que eu ia falar agora, até para evitar o primeiro soco, né? O primeiro soco, exatamente. Porque isso é a defesa pessoal, Esse é o lado positivo da autodefesa. Porque a autodefesa não é nada física. Ela começa com um fator emocional, de ambos os lados. de conseguir identificar o momento que possa acontecer isso. Exatamente. Então, existem ambientes, aquela velha história, você sabe que um ambiente não é propício, ele vai te trazer prejuízos até sobre todos os aspectos. Então, para que frequentar? Para que estar lá? Mas eu fui levado a... Mas peraí, meu filho, ser levado lá é uma condição que você se subjugou, você permitiu. Né? Eu até vi isso num podcast que o mestre foi do Pura Connect, que o mestre falou isso sobre a filha do mestre, que ela pediu, acho que foi pro mestre, como que ela fazia para se defender dentro de uma balada, né? Mas não vai, né? Olha, em primeiro lugar não vai na balada. Lá não é o lugar certo, né? E se você fizer alguma coisa, tiver uma reação, imagina que isso vai reverberar dentro da balada e que consequências trará. Sabe, você vai fazer o quê? Eu posso te ensinar uma técnica, mas essa técnica vai causar uma reverberação interna num ambiente que está distorcido naturalmente. Por bebida, droga, uma série de outros fatores. O clima, a música, tudo isso faz transformação. Atrai, né? Atrai. Então, a melhor coisa não vai. Agora, se você quer ir, então... Fique atento. Fica só atento. Tenta evitar o contato, mas se não puder evitar o contato, se desfaça daquilo ou vai embora. Simplesmente é simples. Porque senão você fica sujeito, sabe? Aquela velha história. Se você quiser brigar, é rápido. É só pensar que você está afim. Isso atrai, né? Porque a gente pensa, eu sempre sou desse ponto de vista também, porque a gente pensa, a gente atrai. Tá tudo aqui, né? Na verdade, a gente quer tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Tá tudo na cabeça. Exatamente. Então isso, em tudo mais, tudo na vida é relacionado com isso. Então o que é você praticar o jiu-jitsu? Para mim, o jiu-jitsu foi passando por transformações na minha cabeça, né? Na minha forma de interpretar e na minha forma de agir. Então, antigamente eu ensinava técnica. Sempre foi o objetivo de ensinar técnica, esse era o princípio e era o objetivo. Estava muito mais voltado à técnica esportiva, porque era demanda maior. O que é a técnica esportiva senão elementos recreativos? Não tem outra finalidade. A autodefesa não presta para nada. Tá? Então é simplesmente a recreação mesmo. Então, quando eu vou praticar aí já com visão de performance diferenciada, qual seria? Eu vou entrar no campeonato, aí eu tenho que ter outro tipo de preparação. Mais aperfeiçoamento, mais direcionamento na minha interpretação, aí orientado por um coach competente e tal. Esse é o aspecto. Agora, se você... Então, num dado momento, eu fiz uma grande transformação. É o seguinte, por que o esporte, em detrimento da necessidade imperativa de todos nós, baseada nos princípios da autodefesa, não na técnica, nos princípios da autodefesa, os conceitos básicos. Então, esse é o caminho. E esse caminho é o caminho que vai perpetuar não só a arte, como vai perpetuar a capacidade de cada indivíduo de se manter estável, equilibrado e poder projetar a sua vida a longo prazo. Porque senão, meu caro, você não tem
sabe? Você fica limitado demais. Agora, o que acontece é que, na medida em que você... Imagina se eu tivesse uma academia, eu não tenho academia. Se eu da academia fosse um professor que desse aula várias horas por dia. O que o aluno vem buscar? A maioria dos alunos que vai na academia é o seguinte: eu quero aprender a me defender. Não a maioria. Eu quero treinar, eu quero ser lutador. Quantos que demandam esse tipo de coisa e que realmente se transformam em lutador? Nem 5% da noite. Quantos que vêm naquela história, eu quero aprender a me defender? Mas que tipo de defesa? O que você está interpretando como defesa? Qual é a sua necessidade? Ele aprender a brigar quando busca isso, né? Qual é a sua necessidade? Eu não quero se um cara me agrediu, eu quero saber me defender. Então vamos começar um processo mental de demanda tempo até você ter o primeiro movimento técnico. Aí você tem que, por isso é que todos os movimentos que sempre existiram no programa da Academia Gracie, eu reduzi a um mínimo da seguinte maneira: o que é extremamente necessário? Eu estou falando isso do ponto de vista técnico. O que é extremamente necessário? O que são as probabilidades de uma eventual agressão? Quais são as agressões mais comuns? Então, com isso você enxuga de maneira a que a pessoa que não tem tempo para treinar o suficiente, para ter a resposta com a precisão e o timing perfeito, então, porque você, para fazer isso, você tem que treinar todos os dias, horas por dia, para que a sua resposta seja absolutamente consistente. Caso contrário, você não terá. Consequentemente, não adianta você estimular o cara e dizer que ele vai fazer. Através daquilo ele vai se garantir. Não vai se garantir. Ele vai se ferrar. Vai ser o contrário. Completamente o contrário. Então, o que você tem que fazer? Fazer uma preparação gradativa. E o aluno que chega na academia procurando, eu quero me preparar para me defender, não sei o que e tal, ele no fim diz assim: poxa, mas quando é que eu vou aprender golpe? Aprender golpe quando você estiver preparado. Quais as qualidades que um professor de jiu-jitsu precisa ter para ser chamado de mestre? Uma forma de visualizar isso com mais facilidade. Se você quiser treinar, você procura um parceiro. Se você quiser rolar, você pega um parceiro. Se você quiser treinar, você procura um coach, um treinador. Se você quiser aprender, você procura um professor. Se você quiser entender, procura um mestre. Certo. Então, o mestre é aquele que teve a capacidade de passar por todas essas etapas, que conseguiu amadurecer uma visão consistente de que a função e o mérito do trabalho dele está voltado para enxergar mais profundamente, além da técnica, além do golpe, muito mais na interpretação das necessidades de cada indivíduo. Então, o mestre é aquele camarada que pode diagnosticar, assim como um médico de alto padrão, ele vai diagnosticar as necessidades do indivíduo. Saber trabalhar aquilo, do seu ponto de vista de fazer com que o indivíduo comece progressivamente, gradativamente, a alcançar os patamares necessários para que, num dado momento, ele consiga superar todas as suas deficiências, todas as suas angústias, suas necessidades, e consiga dar com consistência a sua capacidade de interpretar, avaliar e ler situações que podem trazer consequências mais danosas. Por exemplo, aquela velha história, é que nem você vai procurar um terapeuta, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. Qual é o seu objetivo? A primeira coisa que ele faz: eu quero ouvir você, eu quero saber quem você é. Que lastro você tem? Quais são as suas expectativas? A mesma coisa na prática. O mestre é aquele que vai interpretar. Não adianta chegar e simplesmente, agora eu vou ensinar uma série de técnicas. E isso, onde vai encaixar cada técnica dessa nas necessidades individuais? Então, quando eu vou num seminário, eu faço exatamente esse aquecimento, através de uma pequena palestra, para poder analisar, através dos semblantes das pessoas, quais são as expectativas. Eu digo certas coisas
no meio da palestra, que eu vejo as reações faciais e às vezes até a movimentação do indivíduo, e dizer qual é a grande expectativa que ele tem. E muita gente já diz o seguinte: o que um camarada, já fiz essa leitura muitas vezes, uma pessoa como eu, 88 anos de idade, 78 de prática de jiu-jitsu, tanto de 71 anos como professor. O que as pessoas imaginam que eu vou chegar para dar um seminário? O que vai acontecer? Alguns vão dizer o seguinte: pô, o que o velho vai fazer? Ele vai, sabe, vai mostrar coisas do passado, coisas que não existem mais, coisas que não estão atualizadas. Ou então, assim, será que ele é capaz de fazer? Será que é? Então, existem esses tipos de interpretação. Primeira coisa, você tem que vencer essa primeira barreira. Ao começar a falar, as pessoas veem que existem outros aspectos que são além da técnica. Então, esses aspectos é que vão aquecer a mente das pessoas. Além da técnica física. E analisar física, exatamente. Então, aí você começa com determinados movimentos em que as pessoas começam assim, pode até perguntar: por que eu vou fazer esse movimento? Eu quero saber como é que eu faço uma chave de braço, como é que eu saio de uma técnica assim. Tanto que eu digo para as pessoas, quando eu ensino uma técnica, eu ensino como sair dela. E a técnica é tão boa que não tem como sair. Tá bom, então. Como é que eu saio de uma chave de braço? Se eu der a chave de braço, você não sai. Então, o que eu vou ensinar? A saída, se eu preciso ensinar fundamentalmente a melhor execução de uma técnica para que ela seja tão precisa que não tem como sair. Assim é a vida. O dia a dia de todos nós na vida é essa. Eu não vou ensinar você a escapar de alguma coisa. Vou ensinar você a fazer melhor para que não haja forma de alguém escapar. Certo? Então, essa é a questão. Por exemplo, se você está entrevistando, no momento em que você está entrevistando, a questão é: as suas perguntas são cabíveis dentro dos objetivos da conversa? Essa pessoa a quem você está fazendo a pergunta é uma pessoa acessível e ela como ela interpretará a sua pergunta? Como é que ela pode, inclusive, trazer interpretações que não estão condizentes com aquilo, a tua expectativa? Então, é exatamente esse é o quadro. Então, eu acho que o mestre é aquele camarada que interpreta as necessidades, aquela pessoa que é capaz de saber do que você, ou pelo menos interpretar, através do diálogo, através de avaliações diversas, você vai fazer com que você vai direcionar o seu ensinamento, que pode ser simplesmente de palavras. Você não precisa botar a mão, não precisa fazer técnica alguma. Isso pode solucionar boa parte do problema inicial, das dificuldades iniciais, das necessidades iniciais, para que depois, então, você possa entrar com alguma técnica. A parte técnica é a parte lúdica, é aquela em que a pessoa diz: puxa, que bacana. Então, já vi várias vezes as pessoas dizendo: pô, como é que um cara na sua idade consegue fazer isso? Mas não é uma questão de idade, porque eu conseguir fazer aquilo, eu não estou conseguindo fazer, como eu sempre fiz. O que pode diferenciar do que eu fazia quando eu tinha 30 anos, do que eu vou fazer hoje, é o requinte. Quer dizer, hoje está mais requintado, porque como a resposta física já não é a mesma, então você tem que requintar para que o seu timing seja tão bom quanto foi aos 30. Esse requinte é o detalhe fundamental. Agora, quando você vai passar isso para um aluno, para que ele possa assimilar aquilo que você está passando, então, é um processo longo e gradativo. Portanto, o mestre é aquele camarada que não faz, sabe, coloca sempre o detalhe ou a técnica em segundo plano, ou utiliza a técnica como uma forma de levar ao aluno a informação que ele precisa para melhorar os seus valores interiores. Queria que o mestre falasse um pouquinho da situação que o mestre recebeu o 9º grau e o mestre resolveu colocar a faixa branca. Queria que o mestre explicasse essa situação aí, que na época eu escrevi sobre isso na página, e foi uma coisa que chamou muita atenção das pessoas, muita gente começou, isso atingiu um número muito grande de pessoas, acabou meio que viralizando isso na época, eu acho que passou de milhões essa imagem, o mestre recebendo lá a faixa, e o mestre optou por colocar novamente a faixa branca. Queria que o mestre
falasse um pouco sobre isso. O que representava aquela faixa branca para o mestre na época? Olha, quando eu completei 80 anos e 70 de prática de jiu-jitsu, fizeram uma homenagem, fizeram um evento grande, chamou-se de Meeting dos 80 anos e tal. Então, naquela oportunidade, as pessoas que organizaram, o objetivo delas é o seguinte: vamos homenagear, e vamos homenagear não só o tempo de vida, mas o tempo de prática. E como é uma data redonda, então vamos aproveitar, porque quando eu fiz 60 e 50 jiu-jitsu, nós fizemos o primeiro meeting. Então isso foi se repetindo todos os anos, só que este era especial. Ora, no momento em que havia o evento, eu disse: de que maneira eu me apresento nesse evento? São pessoas que vinham de várias partes do mundo com pensamentos dos mais variados. Então, a primeira mensagem que eu queria passar para as pessoas lá presentes, a grande maioria são alunos meus, pessoas que já foram alunos, pessoas que são alunos. A primeira mensagem é o seguinte: mente aberta para que você seja um eterno aprendiz. Então, como é que você faz isso? Dispa-se de qualquer vaidade, dispa-se de qualquer mérito, tudo. Volte e demonstre a sua vontade de aprender, não só estando presente. Então, a parte que foi marcante foi exatamente o seguinte: isso tudo eu resumi na postura de colocar uma faixa branca. E como é que eu fiz isso aí? O seguinte: estava lá presente um neto meu, que na época praticava até jiu-jitsu, ele continuou praticando. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos, possivelmente por aí. E era a pessoa mais jovem presente. Então, a primeira coisa, normalmente você recebe a graduação das mãos do seu professor, do seu mestre. Então eu fiz o inverso. Como eu recebi uma graduação de volta, de abertura, simbolizada através de uma faixa branca, então eu pedi ao meu neto que ele me entregasse a faixa. Ah, foi ele que entregou para o mestre? Porque eu não vi imagens eu só vi a foto do mestre com a faixa branca. Não tinha pego o contexto inteiro da... Exatamente. Mas ele legal. Esse neto me entregou a faixa branca. E aí o que eu fiz? Quando eu coloquei a faixa branca, eu vi, inclusive, no ambiente, houve uma certa, sabe, como quem diz, por quê? O porquê, e depois eu dei uma ampla explicação disso, exatamente nessa visão. E, ao mesmo tempo, algumas interpretações, quando eu cheguei a ver na internet, sabe, como é que isso é muita vaidade? Olha, vaidade. Chegaram a comentar de vaidade. Vaidade. O que na realidade é o seguinte: não tem vaidade alguma. Na verdade exclui a vaidade, porque esse mestre resolveu botar a faixa branca novamente. Exatamente. Dentro de um simbolismo que diz o seguinte: estejam sempre preparados para aprender. Como eu estou preparado para aprender a qualquer instante por qualquer pessoa. Então isso que significava a faixa branca que o mestre colocou ali naquela hora, esteja sempre preparado para aprender. Exatamente. Que é um conceito tradicional oriental, que, eu acho que, se não me engano, é uma palavra em japonês, não me recordo, que é o eterno, a mente aberta eternamente para aprender. Quer dizer, isso, para mim, é uma verdade que me acompanha, eu faço isso. Quer dizer, muitas vezes as pessoas dizem: você vive vendo as porcarias que aparecem na internet. Não, eu quero fazer a interpretação, porque aquilo ali sempre vai trazer um aprendizado. Não um aprendizado técnico, mas um aprendizado seguinte: por que essa pessoa está apresentando isso dessa maneira? E por que essa pessoa teve a audácia de apresentar uma técnica que é absolutamente inadequada e que não tem o menor conteúdo? Tá? Então, é muito mais nessa visão. E, evidentemente, existe o espírito crítico, que aí eu faço para mim mesmo. Sabe? Mas, por exemplo, várias vezes eu já falei isso, que é o seguinte: autodefesa. Autodefesa não é qualquer pessoa que pode transmitir conhecimentos de autodefesa. Não é qualquer pessoa. Aí deveria ser sempre um cara que tivesse mestrado.
Ele já passou por diversas etapas na vida, que não é ensinar golpe, não é ensinar movimento, é ensinar conceito e todo um sistema de preparação emocional para que você possa estar habilitado, se necessário, a utilizar técnica. Então, eu já falei isso, não foi só no Brasil, não. Em vários países que eu sempre, falando com autoridade, é o seguinte: o que falta é uma legislação que estabelecerá como regra é que só pode ensinar autodefesa quem estiver determinado grau de preparação baseado num currículo tal. Assim como, se você não quer tirar um porte-arma, você quer ter um porte-arma, então você tem que ter habilitação para isso. Tem que passar por um teste psicológico, por um teste de técnico e por tudo, né? Então, a mesma coisa. Você teria um alvará que lhe permitisse ensinar. Então, talvez esse absurdo que está hoje disseminado por tudo que é lado, lamentavelmente. Um circo, né, mestre? Um circo. E ensinando coisas que são absolutamente inadequadas e que vão trazer prejuízos, inúmeros prejuízos. O primeiro prejuízo é a expectativa de que aquilo funcione, não vai funcionar. Então vai haver uma profunda decepção com sequelas e consequências que possam ser danosas e até mortais. Então, isso primeira coisa, isso precisa ser bloqueado. E quem é que vai ensinar? Quem é o professor? Quem é a pessoa especializada nesse assunto? Que preparo essa pessoa tem? Que capacidade tem essa pessoa de interpretar as necessidades de um indivíduo, de uma criança, de uma mulher? Para que você possa saber exatamente como orientar. Não é ensinar, é orientar. Que caminho você deve seguir e que tipo de trabalho deve ser feito para que a pessoa possa ter mais capacitação emocional, comportamental, do que física e técnica. Entendi. Porque física e técnica, qualquer lugar você faz. Aprende, né? Aprende, não é difícil. Agora, a adequação de utilização daquilo e o momento para a utilização daquilo depende de outros fatores. Os fatores são emocionais e comportamentais. Então, uma coisa está ligada. Então, você tem fatores que antecedem aquilo. E outros fatores que são muito sérios, são aqueles voltados para essa parte emocional. Como é que você faz esse movimento? Como é que você faz isso? Por que você faz? Quando você leva isso a um extremo, como você perguntou, aqueles treinos de taparia, no fundo, aqueles treinos que haviam naquela época eram a partir de um sistema mais grosseiro, né? Você estimulava certos sensores da pessoa que davam uma certa capacitação de saber interpretar a agressão. Certo. Agora, quando você diz assim, vou puxar o cabelo e bota a mão no cabelo, simplesmente a mão no cabelo, é irreal, isso não vai acontecer. Ora, então, quando você ensina uma técnica decorrente de uma simples mão no cabelo, o que vai acontecer é que a pessoa interpretará aquilo como sendo uma solução. E na hora que a pessoa que agride pega no cabelo e arrasta no chão, e aí, como é que eu faço aquele negócio? Então, sabe, esse é o fator. Esse é o fator. Outro dia tinha uma aluna que está fazendo preparação para o exame de faixa preta, que será agora em dezembro. Então ela apresentou, na mentoria que eu faço com essas pessoas que são candidatas, ela apresentou o chão de cabelo. Eu digo, olha, para com isso, que isso não vale nada. Não vale porque é realista. Agora, você quer saber como é o puxão de cabelo? Na real? Então vai te puxar o cabelo e te arrastar pelo chão. Solta agora. Sabe, tomou um choque. Então, como não vai te puxar o cabelo, a pessoa que está trabalhando com você vai te agarrar no kimono, na parte da gola de trás, vai te puxar como se tivesse puxado e vai te arrastar no chão. Agora sim você vai tentar fazer a técnica. Agora mudou a configuração totalmente. E isso é realista. Eu peguei imediatamente, que eu tinha visto de manhã, eu tinha visto na internet, mulheres brigando, puxando o cabelo e arrastando pelo chão. E olha, está aqui, ó. É exatamente isso que acontece. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Bom, então, não quer dizer que aquela técnica que se praticou durante anos, vem se praticando, e muita gente ainda continua praticando, que foi toda a base da formulação das técnicas de autodefesa,
na Academia Gracie dos anos 50. Está errado? Não está errado. Até porque o uso daquela técnica, ela dá a você uma amplitude de visão de todos os segmentos vamos dizer, um domínio e de uma finalização. Agora, não é real o ataque, por conseguinte, a prática daquilo não deve ser feita como sendo a prática da verdade absoluta. A verdade absoluta é diferente. Assim como o soco. Sabe? Quem é que dá soco direto? Só o especialista. Quem pratica boxe ou quem pratica Muay Thai, quem sabe dar soco. Ninguém dá soco direto. O pessoal dá soco voador, aquele soco mata-cobra, que é mandar o braço. Este é o soco mais realista. Agora, sempre quem dá o soco é um sujeito mais forte. Sempre. Um sujeito mais fraco, ele vai fazer outra coisa. Ele vai obrigar a encarar um mais forte, dar um soco nele. Sabe? Se ele me atingir, ele me mata. Então, o que eu devo fazer? Então, o soco, tem que imaginar, a potência do soco é o ponto mais grave do que ele atingir você. E se você tentar neutralizar um ataque de soco sem usar uma técnica consistente, segura, precisa, o camarada vai te deslocar, vai te jogar no chão. Então, o prejuízo está feito. Então, quais são os elementos necessários para que você possa evitar que o soco de uma pessoa mais forte, mais potente, atinja o ponto crítico? Não é atingir você, é o ponto crítico de potência. Então, isso aí são elementos da física. Então, precisa se aprofundar um pouco mais para que você possa saber que os movimentos têm uma mecânica, são baseados em princípios de força, potência, velocidade. Agora voltando, tudo isso faz parte de um contexto amplo em que o professor, o mestre, tem que estar preparado para isso. Senão é tudo conversa fiada. Papo, conversa, tal. Então o que aconteceu? Ficou mais fácil botar a pessoa para rolar na academia. Então você vai treinar, não precisa fazer nada. Você precisa saber rolar. E aí rolar, você vai acrescentando movimentos, vai acrescentando conhecimentos e tudo mais, aí você rola. O mestre entrou nesse assunto, é engraçado que quando eu comecei lá na primeira, no jiu-jitsu, quando eu cheguei na academia, as pessoas não chegaram lá e falaram para mim, tem um objetivo aqui, quando te colocaram lá, o teu objetivo é esse. Tu tem que vir aqui, passar a guarda, tu tem que baixar a barra, tu tem que chegar aqui na lateral dele, tu tem que montar nele, tu tem que finalizar ele. As pessoas chegaram e vai. Ninguém falou qual era o objetivo. Isso é uma coisa que sempre me deixou bem indignado. Por que uma pessoa entra fazer alguma coisa, praticar alguma coisa, que eles não ensinam nem qual que é o teu objetivo? É a incapacitação de quem está lá liderando. Isso é básico. Por isso é que... Mas isso aí eu acabei vendo que não foi só uma pessoa que me ensinou. Isso acontece na grande maioria dos locais que treinam. As pessoas não ensinam qual é o objetivo que está ali. Mas é a má formação. É a má formação do indivíduo. Porque o que acontece é o seguinte, ele chega no dado momento, aí tem um termo que diz, ele ganha a faixa preta. Ninguém ganha a faixa preta. Comigo ninguém ganha a faixa preta. O pessoal é promovido à faixa preta, conquistado através de um lastro, através de um histórico e através de um conhecimento que ele demonstra ao ser examinado. Mas não é um segmento, ele vai demonstrar a sua capacidade pedagógica. Eu sei ensinar, eu sei transmitir técnica, porque técnica aprende. Saber transmitir técnica, saber transmitir conhecimento, aí já depende de uma outra dimensão do saber. Bom, então o que acontece é isso. Essas pessoas ganham a faixa e no dia seguinte abrem uma academia. O que eles sabem fazer? Nada, eles sabem mostrar técnica. Mostrar a posição, né? Mostrar a posição, vou mostrar uma posição. Aí agora repete. Aí o cara diz, não consigo fazer. Não vai fazer que está certo. Por quê? Porque ele não tem capacidade, não está preparado para aquilo. Não está preparado para preparar uma aula, na verdade. Né? Então, isso não pode chamar esse professor. Mal é instrutor. Agora, o que acontece é o seguinte, como é que essa pessoa um dia vai tentar ensinar técnicas de autodefesa? Ele não sabe nem puxar uma aula. Não sabe. Então, é essa outra deformação. Aí ele ouve falar, ele viu algum dia, já viu
pessoas aí, medalhões, né, do jiu-jitsu tentando, mostrando coisas de autodefesa que são críticas, sabe? Aí pega um grande mestre, um Helson Gracie, por exemplo, que fala as verdades, aí ninguém gosta. Porque quando ele fala em porrada, é a realidade. Um cara que vivenciou, sabe, situações bem dramáticas e bem críticas. Então o pessoal fica, porque pô, o cara faz isso, o cara faz... Mas, meu caro, ele fala uma linguagem que é a linguagem mais simples. Fala a linguagem da rua, né? Exatamente, linguagem da rua. Entendeu qual é o recado? Agora, saber fazer outra coisa. Esse é o grande problema. O que ele estava fazendo, ele demonstrou alguma coisa na internet, em que uma aluna minha lá do Sul me mandou, como é que o senhor vê isso? Eu digo, fantástico, porque ele está demonstrando uma forma que é absolutamente realista. Isso acontece mesmo. Isso é verdade. Então, e as pessoas não conseguem entender. Por quê? Não conseguem porque não tem. Primeiro, não tem capacidade. Segundo, não tem quem explique. E aquela pessoa que tenta mostrar como é que se faz, ela não sabe se quer fazer para ela. Sabe? Então, esse ponto é o ponto crítico no que diz respeito à autodefesa. Rolar, meu cara, qualquer um rola. Qualquer um. Você pegar 2 faixas brancas, 2 camaradas que começaram ontem, eles passam a ver vídeo na internet, um dia um pode ser campeão mundial. Porque é só rolar, preparação física, rolar, intensificar. E outra coisa, estratégia de luta. Como hoje tem tanta regra, você pode estabelecer uma estratégia de luta que você pode ganhar a luta por estratégia. Porque você vai seguindo os passos. Grande precursor de tudo isso foi o Carson Gracie. Pegava e interpretava a regra. Como é que é a regra? É assim. Então eu orientava o pessoal, olha, a regra é essa. Os caras eram preparados, tinham competência e tudo mais. Mas tinha regra. Com a regra debaixo do braço, meu filho, todo mundo ganhava. Por quê? Para ganhar, a fórmula. Isso é a fórmula, exatamente. Né? Então isso é o lado estratégico da luta. Agora a tal história. Se você passa por cima da regra, e o seu objetivo é só finalização, você pode perder uma luta. Por quê? Porque o outro estava com a cartilha debaixo do braço. Mestre, agora deixa eu fazer uma outra pergunta bem clichê para o mestre. Qual foi o momento mais feliz que o jiu-jitsu proporcionou na vida do mestre? O mestre ficou marcado para sempre. Assim, pô. Mais feliz foi, eu vou botar em escala de valores e peso. O primeiro foi quando o Hélio Gracie foi na escola me buscar. Esse foi o momento mais marcante da minha vida. Porque a grande pergunta que eu fazia na época é o seguinte: caramba, por quê? O que ele fez, esse camarada, que era um astro, que era uma figura renomada, vai na minha escola me pegar, me botar dentro do carro dele, para me levar para casa e depois aí que eu fosse para a academia para recomeçar a minha vida no jiu-jitsu. E outra coisa, aquele foi tão marcante, me senti tão firme, tão seguro, que na hora em que eu fui à tarde, eu fui absolutamente convencido de que alguma coisa ia mudar na minha vida. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi quando eu tive o primeiro impacto de que aquilo, do que o que eu fazia, que o jiu-jitsu tinha me proporcionado. Quer dizer, aí houveram alguns episódios. No primeiro episódio eu tinha um colega de colégio, que batia em todo mundo na escola, um cara grande e tal, e era o rei da... Toda a rapaziada corria atrás dele, porque ele era... Esse camarada, uma vez ele chegou, esse negócio de jiu-jitsu e tal. Eu digo, você quer testar, quer experimentar? Aí eu falei com ele, traz ele aqui para treinar com você e tal. Aí eu convenci que ele fosse. E convidei 2 outros colegas para que ele acompanhasse, para que fossem testemunha. Aí o Hélio botou o kimono nele, botou o kimono em mim, e deu uma escova nele, daquela... Ele era uma show. Ele era uma escova de escova. Uma escova de jiu-jitsu, né? Aí ele chegou com ele, cansado pra caramba. O Hélio botou o quê? 2, 3 minutos e o cara quase morreu. Aí o Hélio chegou para eles, disse, mas de kimono eu não sei fazer. Não, então você quer fazer assim kimono? Mas eu estou cansado, não tem problema, descansa aí. Aí ele voltou para treinar e me veio até com o Valdemar Santana. Eu fui rolar com o Valdemar Santana.
Aí sem kimono agora, então fizemos sem kimono. Sem kimono também, dei uma escova nele, danado. Aí o que aconteceu? Ele disse, pô, mas não tem porrada esse negócio? Ué, você quer porrada? Não é outra coisa, se quer não tem problema. Senta aí, descansa, me botou para treinar com o Valdemar, aí sem kimono. Eu treinei. Quando, agora ele falou, o velho perguntou para ele, você está descansado? Tá. Agora, vale tudo. Em segundos, eu estava com ele finalizado. Ele disse, pô, mas sabe, é estranho porque eu não consegui nem chegar. Disse, você quer chegar? Você quer fazer mais? Aí fizemos talvez umas 2, 3 vezes. Chegou no fim, o cara, sabe, ele estava decepcionado com ele mesmo. Os outros 2 colegas que estavam olhando, não é possível. O Flávio é aquele camarada que apanhou na cara, tinha 13 anos, não sei o que e tal, todo mundo chama de covarde. Bom, resultado da história. Aí nós fomos pro vestiário e o grandão estava, me lembro o nome dele, Gilberto. O cara estava decepcionado com ele mesmo, triste. Aí foi no banheiro, vomitou, aquele negócio todo, não só pela parte emocional, mas também o desgaste físico. Quando antes de sair da academia, dele sair da academia, que eu permaneci lá, eu disse para ele, os 2 colegas e ele, quando chegarem na escola amanhã, qualquer pergunta que haja, o Gilberto me ganhou. O Gilberto ganhou de mim. Não, mas não, é assim que eu quero. O mestre pediu para eles falarem que o mestre perdeu. Eu tinha perdido. Aí o que aconteceu é o seguinte, no dia seguinte cheguei na escola, o pessoal, tá vendo? Agora mentira, ele faz jiu-jitsu, não adianta nada. O Gilberto pegou ele. Aí, passado alguns dias, houve um episódio. Tinha uma lanchonetezinha na academia, na escola, e tinha um camarada que servia a lanchonete, que ele tinha uma pequena deficiência, alguma coisa que eu não me recordo o que era. E eu estou passando na lanchonete, e esse Gilberto tinha pego o cara de dentro do balcão, puxado para fora, disse, eu quero isso, não sei o quê. Aí eu cheguei para ele, Gilberto, tá maluco? Como você faz isso com esse camarada? Não me lembro o nome do cara. Não, porque não sei o que, eu digo, larga, em primeiro lugar, larga. Ô Gilberto, negócio assim, se não foi suficiente que apanhou ontem, não, porque você quer apanhar de novo, porque se você pegar esse cara, eu vou te encher de porrada. Aí os alunos que estavam... Que história é essa, né? Que história é essa? Como que é a história real, né? Essa história é. Aí todo mundo passou a falar, todo mundo viu, e aí o negócio pegou. Então essa foi uma outra situação marcante na minha vida. Quer dizer, em primeiro lugar, eu estava na academia com a garantia que eu tinha do meu conhecimento, da minha capacitação. Em segundo lugar, esse desfecho que não foi para humilhar o camarada, mas foi uma reação natural minha, e no dado momento enfrentar o rei da escola, né? Enfrentar uma situação inusitada, coisa que eu não tinha feito na rua ainda, sabe? Então aí eu disse, esse negócio é bom. E uma briga que eu tive na rua contra 3 caras, e eu saí bem, os caras saíram muito mal, mas eu saí muito bem, com alguns arranhões, com o olho inchado, uma coisa assim, e a mão machucada de bater, né? Depois, quando eu fui para a academia, eu fiquei pensando, o que aconteceu de manhã, eu estava voltando da escola. Aconteceu de manhã, no final da tarde eu fui para a academia, eu fui pensando, caramba, cara, 3 caras que são acostumados a porrada na rua. Deu certo. Esse negócio é muito. Então foram os 3 momentos em que, do ponto de vista técnico, que prevaleceram para mim. E um momento especial foi trabalhando na área de marketing. Muitas vezes eu controlava situações críticas profissionais com a maior tranquilidade, surpreendendo todo mundo. Inclusive eu tinha um vice-presidente que não era muito ligado a ele e tal, e ele falou, Flávio, você é irritantemente tranquilo. Você consegue, a situação está para explodir e você com maior tranquilidade vai lá. Mas esse é o... E resolve. E resolve. Porque resolver, você resolve. Você, inclusive, com um cara brilhante como é, a tua capacidade de resolver é muito maior. Só que você fica nervoso. Você fica agitado porque houve um obstáculo. E você fica agitado quando a tua capacidade de superar aquilo é facílimo. Muito mais do que a minha. A minha só tem prevaleceu o quê? A tranquilidade e a convicção de que eu consigo. Vou fazer. Vou fazer. Então essas foram as grandes contribuições do jiu-jitsu. E agora o momento mais triste que o mestre passou também
Na arte. Bom, na arte, o momento mais foi a perda do Marcelo. Sabe? Quer dizer, era o astro, uma figura extraordinária. Tinha grande momento, né? No momento que ele estava em declínio, face a uma série de problemas pessoais e tal, mas aquilo ali foi um chocante, porque o que para mim, como perder o filho, era uma coisa chocante, mas aquele astro, aquela figura fantástica, era uma inspiração para mim, centenas de pessoas, inclusive os próprios adversários dele. Até hoje ainda é, né? Mas que quem pesquisa a história, entende um pouco, começa a ver um pouco mais a fundo, sabe quem foi, sabe tudo que ele representou, tudo que passou, né? E uma coisa que é impressionante positivamente, é o fato de que todos só falam bem, todos falam com carinho, todo mundo fala sempre do lado positivo do Marcelo. Isso é maravilhoso, ninguém toca em nada de aspecto negativo. Então, esse era o Marcelo, um cara que vivia, sabe, com a inspiração do positivo, tinha uma sensibilidade de vida enorme, coração gigantesco. Então, tudo isso, para mim, é o que prevalece mais do que qualquer coisa. Todo mundo só se refere a ele com carinho. Então, isso é maravilhoso. E essa perda realmente foi dentro do jiu-jitsu. A questão pessoal é muito mais profunda, mas dentro do jiu-jitsu, e no momento em que o jiu-jitsu estava precisando, sabe, precisando de pessoas que alimentassem esse espírito guerreiro, mas passou e com certeza, para mim aquilo foi o choque do jiu-jitsu. O resto Mestre, em certo momento que aconteceu isso, o mestre chegou a pensar até ou deixou o jiu-jitsu de lado ou não? Ou o mestre se ligou mais ainda para superar isso? Mais profundidade. Se ligou mais ao jiu-jitsu ainda para superar isso? Muito. Porque igual aconteceu com o Rickson, ele na verdade ele se desligou, né? Ele foi muito chocado, né? Muito chocado. Que é um negócio chocante. Mas eu tive, por exemplo, uma demonstração de como o jiu-jitsu é uma força poderosa para mim, é que quando o Marcelo morreu, eu continuei dando aula na mesma academia, ainda coloquei na academia o nome dele, botei ginásio Marcelo Belling, então aquilo fortaleceu. E outro episódio foi quando uma filha minha, que tinha quase 7 anos de idade, morreu de leucemia, e ela foi cremada numa terça ou quarta-feira, e no sábado eu estava dando seminário. Porque o que acontece é o seguinte: o fato mais marcante é o tempo em que essas pessoas conviveram com a gente, o tempo que elas trouxeram os benefícios, a alegria, o amor e tudo mais. No momento em que isso é interrompido, a vida te exige que continue na sua missão. A sua missão tem que ser permanente. E mais ainda, no caso do Marcelo, muito mais na missão dentro do jiu-jitsu. Missão essa que ele abraçou com alto vigor. Então, cada vez mais eu tinha que intensificar e ser melhor, para poder levar para todo mundo aquilo que era o sonho dele. Tanto que ele andou pelo mundo aí também fazendo demonstrações, lutas e tudo mais, no intuito exatamente de disseminar tudo isso. Quando eu comecei a fazer viagem, também foi por isso. E, caramba, se o Marcelo tivesse vivo, nós estaríamos de braços dados aqui, íamos fazer uma festa nesse mundo todo. Então, não está de braços dados comigo, mas está espiritualmente. Então, vamos fazer. Aí, o mestre sente ele quando o mestre dá nas aulas, sente bastante isso. Com certeza. E tem muita coisa que ele fazia, que ele dizia, e que muitas vezes vem, né, durante as minhas aulas, meus cursos, vem. Até na outra conversa que a gente teve com o mestre inclusive falou que foi ele que insistiu para o mestre sair do trabalho e seguir a... A inspiração foi ele. Quer dizer, para ficar full time no jiu-jitsu, foi ele que disse: tem que fazer, larga essa vida material que você vive, você tem muito conteúdo, você tem a obrigação de levar esse conteúdo para o mundo inteiro. E ele tinha razão, no fundo, tinha essa inspiração, essa visão, e à medida em que eu consegui fazer, aí, meu cara,
Realmente, e se eu estou, até hoje, no jiu-jitsu com o vigor que eu tenho, com a determinação e disposição, é quem foi inspirado naquele momento, um momento pessoal e particular, que me chamou para um canto, vai, tem que fazer, vai, essa vida não adianta nada. Você tem, sabe, você ganha, você tem uma vida material muito positiva e tal, mas tem um negócio de vida espiritual, pai, você tem que fazer isso. E realmente o jiu-jitsu, para mim, tem conteúdos espirituais profundos. Muito, né? Muito, com certeza. Então, eu por isso é que estou nessa coisa e me transformo quando boto o kimono, me transformo completamente. Prazer gigantesco de botar o kimono e dar aula. Não importa para quem, que situação, quantas pessoas, não importa. Eu dei seminário com 400 pessoas, já dei seminário com 3 pessoas. Chegar em lugares, o que aconteceu? Não, houve um problema, tal, vai, vamos saber. Não sabe? Porque o importante é, se você tem uma pessoa, é o suficiente para demonstrar que sabe. Porque é uma pessoa para poder ensinar, né? Ensinar, exatamente. A sua missão é essa e eu não abro mão dela. Legal. Muito obrigado, então, mestre. Prazer. Muito obrigado, foi um prazer, é uma honra estar aqui com o mestre mesmo. Prazer. Quero poder ter vários outros momentos como esse, como o mestre falou agora, quero poder ir num seminário do mestre, presenciar, e se a gente puder conseguir marcar uma próxima vez no tatame de kimono para a gente agora aprender técnicas também. Você conseguir. Olha, só tem um detalhe, se você estiver aqui no dia 7 de dezembro, é uma quarta-feira. 7 de dezembro é quarta? Eu acho que 7 de dezembro não é um final de semana. Não, é dia 10 de dezembro. Deixa eu ver aqui uma coisa. É porque eu vou para Curitiba, eu fico lá até dia 7, que eu tenho um trabalho lá. Então aí depois. Não, é dia 10 de dezembro. Aí dia 10 é quarta-feira. Você vai estar aqui em São Paulo? Então, eu vou para Curitiba. Aí de Curitiba, eu não sei se eu volto para lá. Eu vou dar um seminário dia 10. Aonde vai ser? Vai ser numa academia na Lapa, United. A Lapa aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ah, tá, aqui, não sabia que tinha Lapa também. Tem, é. E o seminário começa às 7 horas da noite. Então, isso era uma oportunidade. Pô, foi legal. Vou fazer se tiver, vou fazer o possível para poder estar presente. E se você tiver possibilidade, você me avisa, porque eu te passo o endereço. Tá. Começa às 7 horas da noite. Agora eu já tenho o contato do mestre, que até pedi então. O mestre, quando eu tiver alguma dúvida, se eu posso mandar mensagem pro mestre, usar o mestre como um conselheiro, na verdade. Com prazer enorme, Bom prazer, com certeza. Faça isso. Eu tenho o maior carinho e o maior prazer. Tá certo, então. Muito obrigado aí. Obrigado a você.